Na aula passada a gente viu alguns fenômenos, né, com a luz, e a gente viu aqueles fenômenos relacionados à propagação da luz, que tanto são fenômenos que se discutem na ótica geométrica como na ótica física, na ótica ondulatória. Então a gente viu aí o fenômeno da refração, da reflexão, a gente discutiu um pouquinho esse conceito aqui de reflexão total, né? Que é quando a luz passa de um meio onde a velocidade é baixa para um meio onde a velocidade é alta. Né? Então, quando você tem essa interface aí, né? De velocidade baixa para velocidade alta, pode acontecer a reflexão total, que é aí o conceito que está por trás do funcionamento das fibras ópticas, né? A gente também falou um pouquinho sobre esse fenômeno da dispersão da luz branca. A luz branca é uma luz policromática. Então, é uma luz formada por vários comprimentos de onda, né? Várias componentes monocromáticas. No caso da luz branca, essas componentes são todas as componentes de luz visível, né? Desde o vermelho até o violeta. Então, se você juntar, você fizer a superposição de todos esses componentes aí, né? Você obtém a luz branca. E daí, se a luz branca passa a se propagar no meio dispersivo, no meu caso do vidro ou da água, essa luz branca ela sofre dispersão, ela se separa nos componentes, né? Isso foi o que a gente discutiu na aula passada. Né? Então, a gente discutiu um exercício até do Enem a respeito disso, né? Discute esse conceito. Então, você tem, nesse fenômeno aqui, que cada componente desse, como cada componente desse tem uma frequência definida, né? O vermelho é o que tem a menor frequência do espectro visível. E aí a frequência vai aumentando conforme você vai caminhando para o violeta, né? E aí o que se conhece é que quanto mais frequência a onda eletromagnética tem, maior é o índice de refração no meio dispersivo. Então, o violeta, por exemplo, que tem uma frequência muito mais alta que o vermelho, tem um índice de refração muito maior, por isso que o violeta desvia mais do que o vermelho, né? E de acordo com o aumento da frequência, o desvio vai aumentando. Por isso que acontece essa decomposição espectral aqui da luz branca. Né? Você tem todos os componentes do espectro visível aparecendo aí. A gente vai discutir na aula de hoje alguns fenômenos que estão relacionados ao fato de que a luz é uma onda. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre a polarização da luz, tá? E a gente vai entender bem conceitualmente, sem nenhuma matemática, o que é a refração e a interferência das ondas eletromagnéticas, tá? Só que antes eu queria discutir com vocês um exercício aqui também do Enem, que dá aí margem para a gente discutir um assunto interessante, que é a radiação térmica, né? O espectro de emissão da radiação térmica. Tá? Então, a gente vai ver esse exercício aqui para introduzir aí o assunto da aula de hoje. Então, esse é um exercício do Enem, de 2017. Aí diz o seguinte, o enunciado: a figura mostra como é a emissão de radiação eletromagnética para 5 tipos de lâmpada. Haleto metálico, esse primeiro aqui, tungstênio, o segundo, mercúrio, xênon e LED, diodo emissor de luz, o LED. As áreas marcadas em cinza são proporcionais à intensidade da energia liberada pela lâmpada. As linhas pontilhadas mostram a sensibilidade do olho humano aos diferentes comprimentos de onda. Tá? UV e IV são as regiões do ultravioleta e do infravermelho, como a gente já viu lá quando a gente estava falando do espectro da radiação eletromagnética. Tá? Aí que diz o seguinte: um arquiteto deseja iluminar uma sala usando uma lâmpada que produza boa iluminação, mas que não aqueça o ambiente. Então, qual o tipo de lâmpada que ele deve usar aí, né? Então, se eu quero uma lâmpada que promova uma boa iluminação e não esquente muito, então eu tenho que procurar, entre essas 5 possibilidades aqui, aquela lâmpada que emite muito na região do visível e não emite muito na região do infravermelho. A gente sabe que o calor, né, a sensação de temperatura, de calor, está associado aí à radiação infravermelha, né? Então, se a gente for olhar essas
5 opções aqui, a gente vai ter que observar o que acontece dentro desses gráficos pontilhados, tá? Aquela lâmpada que preenche mais essa região pontilhada, ela está promovendo uma boa iluminação, tá? Porque essa região pontilhada aqui corresponde àquela região a que o olho é sensível, né? Ou seja, promove boa iluminação. Tá? Então, se a gente for comparar as 5, ó, essa primeira aqui, dentro da região visível, você não tem muita coisa, muita emissão, tá vendo? Tem um espaço aqui muito grande. Essa segunda lâmpada, ela já ilumina muito bem na região do visível. Olha aqui, ó. Dentro dessa envoltória aqui, né, dessa curva pontilhada, a gente tem ela quase toda preenchida, tá vendo? Então, isso significa que essa lâmpada, ela promove uma boa iluminação. Mas se a gente for olhar para a região do infravermelho, que corresponde a esse intervalo aqui, ó, do gráfico, né? Essa lâmpada emite muito infravermelho, muito mais até do que visível, do que na região do visível, tá vendo? Então, essa lâmpada de tungstênio, apesar dela iluminar bem, ela esquenta muito também. Entre as 5 é a que mais esquenta, tá vendo? Então, não é exatamente aí o que o arquiteto está procurando. A gente pode encontrar ainda uma opção melhor, né, nas outras 3 possibilidades que a gente tem. Ó, essa lâmpada de mercúrio também não emite quase nada dentro do visível, tá vendo? Aqui tem uma região muito vazia, aqui também bem vazio, então ela não emite muito na região do visível. A emissão dela é pouca, né? Ela também não esquenta muito, porque a emissão na região do infravermelho também é quase nenhuma, mas em compensação a iluminação que ela promove não é lá essas coisas. A gente tem outras opções aí melhores. Se a gente for olhar para a lâmpada de LED, essa é a mais indicada aí para o que se quer, né? Ó, você vê que a lâmpada de LED ela tem uma iluminação muito boa, ela cobre toda essa região visível aqui, e a emissão que ela tem no infravermelho é também bem pouca, bem baixa. Então, ela ilumina bem e não esquenta, tá? Então, a resposta para a pergunta aí é LED, né? A lâmpada que o arquiteto tem que usar é a lâmpada de LED, tá? Agora, por que eu quis trazer essa questão? É uma questão bem simples, né? É só analisar aí o gráfico, tá? Saber que o calor está associado ao infravermelho, né? Mas o interessante dessa questão é a gente poder discutir aqui a radiação térmica de um corpo... a gente pode chamar isso de radiação térmica ou radiação de corpo negro, né? Também está associado ao conceito de radiação de corpo negro. Eu já vou falar daqui a pouco. Tá, então, o que essa figura aqui está mostrando para a gente é como é que funciona a distribuição de emissão de energia, né? A emissão de radiação eletromagnética, dada em função da temperatura do objeto. A gente sabe que qualquer corpo, inclusive a gente mesmo, né? Pelo fato da gente ter uma temperatura acima do zero absoluto, acima do 0 Kelvin, a gente está sempre emitindo radiação para o ambiente, né? No nosso caso, essa radiação é tão pouca, tão baixa, porque a nossa temperatura em Kelvin é uma temperatura bem baixa, consideravelmente baixa. Então, essa energia que a gente emite, né, na forma de radiação eletromagnética, não é tão perceptível. Você precisa de equipamento para perceber. Tá? Mas dependendo da temperatura que você tem, essa emissão de energia na forma de radiação eletromagnética, ela já começa a ser mais perceptível, né, sem a necessidade de uso de aparelhos. Né? Então, esses gráficos aqui estão mostrando para a gente como que funciona a distribuição de energia dada a temperatura do objeto. Tá? Então, esse primeiro gráfico que a gente tem aqui dentro, aqui o mais baixo, né, corresponde à distribuição de energia a uma temperatura de 3.000 Kelvin, tá vendo? E aí, conforme eu vou aumentando a temperatura, o que a gente está observando? Ó? Esse pico do gráfico ele vai se deslocando para regiões onde o comprimento de onda é menor. Tá? Tem sempre um pico, né? Ou seja, você tem uma região ali onde emite com mais frequência, né, com mais intensidade a radiação. Tá? Dada essa temperatura de 3.000 Kelvin, você tem a emissão em todo o espectro eletromagnético. Mas essa emissão ela se concentra ali numa região
muito própria associada a essa temperatura. Agora, se eu passo aí da temperatura de 3.000 Kelvin para a temperatura de 4.000 Kelvin, o pico, né, o máximo dessa distribuição de radiação se desloca um pouco para comprimentos de onda mais baixos, tá vendo? Aqui você tem o pico nesse ponto vermelho, né? Então você tem esse comprimento de onda aqui associado ao máximo de emissão, ou seja, essa é a radiação que é mais emitida a essa temperatura, de 3.000 Kelvin. Se eu desloco para 4.000 Kelvin, essa radiação que é mais emitida, o comprimento de onda, deu uma diminuída. Ou seja, a frequência aumentou, né? A gente sabe que se eu diminuo o comprimento de onda, aumenta a frequência. Então, conforme eu vou aumentando a temperatura, o pico, o máximo de emissão da radiação, né, do espectro de radiação desse corpo, tende a se deslocar para frequências mais altas, ou seja, para radiações mais energéticas, né? Então, aqui, se eu pulo para 5.000 Kelvin, eu já tenho um pico aqui dentro da região do visível, tá vendo? Já estou aqui no vermelho. Aí, se eu pulo para 6.000 Kelvin, o meu corpo agora tem uma temperatura de 6.000 Kelvin, o pico de emissão está lá no meio do espectro visível. Está ali entre o verde e o amarelo, tá vendo? Que é o que acontece para o Sol, né? A temperatura da superfície do Sol é de mais ou menos 6.000 Kelvin, tá? Então, o pico de emissão do Sol está aqui, entre o verde e o amarelo. Emite muito infravermelho, como a gente pode observar nesse gráfico, né? Se eu estou para cá do vermelho, eu estou no infravermelho. Eu tenho comprimentos de onda maiores do que o vermelho, portanto, frequências menores do que é o vermelho. Então, é o infravermelho. Então, se você observar esse gráfico mais alto aqui, ele mostra que para o Sol, né, você tem uma quantidade de emissão de raios infravermelho considerável. Né? E é esse infravermelho aqui que é responsável pela energia térmica que a gente sente aí da ação do Sol. Tá? Essa região aqui é bem menor, é o ultravioleta, a região de ultravioleta. Tá? Que a gente precisa se proteger porque é uma radiação muito energética, uma frequência muito alta. Tá? E aí, esse desvio, né, esse deslocamento do máximo do gráfico aqui, isso tem uma lei, chamada lei de Wien, que eu vou mostrar para vocês aqui agora. Então, a lei de Wien é mais ou menos essa expressão matemática que a gente está vendo aqui. Tá? O comprimento de onda máximo a uma certa temperatura, se você pegar a temperatura e multiplicar pelo comprimento de onda, dá uma constante. Tá? A unidade aqui é milímetros vezes Kelvin, né? Porque eu tenho um comprimento vezes uma temperatura. Tá? Então, se eu tenho que o produto do lambda máximo, ou seja, do comprimento de onda máximo pela temperatura é constante, isso significa que se eu aumento a temperatura, né, se eu vou pegando temperaturas cada vez maiores, então o lambda máximo ele vai estar diminuindo, né? Que é justamente o que a gente observa aí nesses gráficos. Tá? A 3.000 Kelvin eu tenho aqui um pico, né, um lambda máximo no infravermelho, e aí conforme eu vou aumentando a temperatura, esse pico ele vai se deslocando para a região do visível aí. Tá? Esse assunto, a radiação térmica, a radiação de corpo negro, é o assunto que dá origem aí à teoria quântica, né? A física quântica. No passado, existia uma lei baseada no eletromagnetismo clássico que tentava explicar esse comportamento aqui para a radiação térmica, na radiação de corpo negro, só que essa lei ela funcionava para comprimentos de onda bem grandes, tá? Mas conforme eu ia me aproximando dos comprimentos de onda mais baixos, ou seja, das frequências mais altas, essa lei ela começava a falhar, tá? Que é a lei que eu vou mostrar aqui agora nesse gráfico. Vou aumentar um pouco. É a lei de Rayleigh-Jeans, tá?
Então, a gente está vendo aqui uma reta pontilhada, né? Essa reta pontilhada corresponde ao gráfico do resultado, né, teórico que existia aí no início do século XX, 1900, mais ou menos, para explicar a radiação de corpo negro. Esse gráfico aqui, né, essas bolinhas que a gente está vendo no gráfico, representa aí o resultado experimental, o que se observa experimentalmente. O que se tinha para explicar isso, com base na física clássica, era essa lei de Rayleigh-Jeans. A lei de Rayleigh-Jeans concordava com a observação experimental, conforme eu ia caminhando aqui para comprimentos de onda bem grandes. Mas conforme eu vou me aproximando de comprimentos de onda menores, né, aqui na região do visível, por exemplo, essa lei de Rayleigh-Jeans ela começa a falhar aqui, ó, com muita, né, com um erro bem grosseiro, né? Então essa lei de Rayleigh-Jeans ela foi corrigida por Max Planck, né? E aí o Max Planck ele percebeu que para poder explicar corretamente o fenômeno da radiação térmica, radiação de corpo negro, ele precisava de uma ideia completamente nova, que até então ninguém tinha observado isso, né, em momento nenhum, que é o fato de que a radiação eletromagnética, né, emitida ou absorvida por um corpo negro, elas só podem aumentar ou diminuir, né, ou seja, a radiação de um corpo negro, ela só aumenta ou diminui em quantidades inteiras de uma certa porção mínima. Foi chamado quanta de energia, né? Então, a ideia de quantização começou aí, a partir de Max Planck. Tá? Então, isso aqui foi lá em 1900, mais ou menos. Tá? Então, ele com essa ideia de que a energia, né, no interior da cavidade lá de um buraco negro, aquela energia ela só podia aumentar ou diminuir em quantidades inteiras de um certo valor mínimo, que era chamado quanto de energia. E aí, com essa ideia, que até então ninguém tinha percebido, né, uma ideia nova que ele propôs, né, com essa ideia, ele conseguiu construir uma expressão matemática que encaixava exatamente aqui na distribuição que se observava experimentalmente. Tá? Então, essas bolinhas marcam aí os dados experimentais. Né? E essa curva inteira, esse gráfico inteiro aqui, que está exatamente aí encaixando no resultado experimental, é o gráfico da lei teórica que o Max Planck conseguiu inferir a partir dessa ideia nova. Tá? Então, com isso, ele inaugura aí a física quântica, né? Com essa ideia de que a radiação de um corpo negro só pode aumentar ou diminuir em números inteiros de um certo valor mínimo. Tá? Aí, a partir dessa ideia dele, o Einstein, né, usou para a luz, e aí ele conseguiu explicar o efeito fotoelétrico, né, trazendo uma teoria corpuscular para a luz. Que não era a mesma teoria de Newton, né? No passado, Newton e Huygens, né, como eu tinha comentado com vocês na aula passada, eles tinham teorias que eram contraditórias, que competiam, e aí, com o tempo, ao longo do século XIX, a teoria de Huygens prevaleceu e se mostrou correta, de que a luz era uma onda. Né? Aí, em 1905, o Einstein, para poder explicar lá o efeito fotoelétrico, ele se valeu aí da ideia de Max Planck e propôs uma nova interpretação, né, da radiação, da onda eletromagnética, de que ela podia se comportar como partículas, né? Só que a teoria de Einstein, a teoria corpuscular de Einstein para a radiação eletromagnética, não tinha nada a ver, não tem nada a ver com aquela teoria de Newton. São duas coisas completamente diferentes. Tá? Então, mais ou menos nessa época aí, em torno de 1900, 1905, foi quando a teoria quântica começou a ter, né, fundamentação teórica e começou a acontecer. Né? Aí depois veio um cara chamado de Broglie, que propôs uma teoria dual, né? Se a luz se comporta ora como onda e ora como matéria, por que não a matéria também ora não pode se comportar como onda? E aí isso tudo deu origem ao que a gente tem hoje aí de física quântica. A gente não vai detalhar muito aqui, porque não é o escopo da nossa disciplina. Tá?
Então, essa é a radiação térmica, a radiação de corpo negro, tá? É um assunto que dá base aí para muita coisa na física moderna, né? Mas que a gente não vai se prender a isso. Seria a disciplina de uma física 4, eu acho que vocês não vão ter, mas no curso de química isso é um tipo de coisa que provavelmente vocês devem também discutir aí mais à frente, tá? A gente vai ver na aula de hoje é essa questão da polarização, né, da luz. Deixa eu aumentar aqui. Então, primeiro eu vou voltar lá em cima. A gente viu lá no início desse assunto de ondas eletromagnéticas, né, que a onda eletromagnética é formada aí por oscilações nos campos elétricos, nos campos magnéticos produzidos por cargas elétricas, né? E aí a gente define para a onda eletromagnética uma polarização. Tá? Então, a polarização é dada pelo comportamento do campo elétrico. Então, nessa figura que a gente tem aqui, a gente está vendo aí um campo elétrico que oscila na vertical, né? Você tem uma linha reta vertical, e o campo elétrico dessa onda, a oscilação no campo elétrico é sempre nessa direção vertical. Então, a gente tem aqui uma onda que é do tipo linearmente polarizada. Tá? Essa onda ela tem uma polarização linear e vertical, porque é o comportamento do campo elétrico. Tá? Se o campo elétrico estivesse na horizontal e o campo magnético na vertical, a gente teria uma onda eletromagnética horizontalmente polarizada. Tá? Então, essa é uma possibilidade de polarização das ondas eletromagnéticas, mas como a gente discutiu também na aula passada, ao invés desse campo elétrico estar subindo e descendo ao longo de uma linha reta, ele pode estar girando, né? Então, você tem aí a polarização circular, que é quando, ao invés do campo elétrico estar subindo e descendo numa linha reta, esse campo elétrico está girando. Então, esse giro ele pode acontecer para os dois sentidos, ou o campo elétrico gira para a esquerda, e aí você tem uma onda que a gente chama de levógira, que gira para a esquerda, ou então ele pode estar girando para a direita, e daí você tem uma polarização chamada destrógera, né? Esse é o conceito aí fundamental, né? É a natureza mais fundamental de uma onda eletromagnética. Mas quando você tem, por exemplo, uma fonte que produz luz, por exemplo, um laser, o que você vai ter ali é a superposição de várias ondas, com várias polarizações, e aí essa onda que resulta dessa superposição, ela não tem uma polarização definida. E você chama isso de onda sem polarização, né? Então, o que acontece? Vamos voltar ali para aquela figura que eu tenho ali embaixo. Se eu tenho uma onda produzida por um laser, uma luz produzida por um laser, então eu vou ter várias ondas eletromagnéticas ali superpostas, né? Cada uma com a sua polarização. Então, essa figura aqui está mostrando para a gente esse fato. Tá? Digamos que aqui, nesse anteparo, está saindo uma luz que não tem uma polarização definida. Isso porque ela é a superposição de várias ondas eletromagnéticas, né? Então, o que acontece? Eu posso pegar essa luz que não tem uma polarização definida e fazer essa luz atravessar um objeto chamado polarizador, né, ou polaroide. Então, o que esse polarizador faz? Ele filtra todas as ondas, todas as componentes dessa onda mais geral, né, que não tenha polarização, por exemplo, na vertical. Tá? E daí a onda que sai desse polarizador é uma onda linearmente polarizada, com uma polarização bem definida. Aqui, no caso dessa figura, a onda está saindo com uma polarização linear. Tá? Então, esse é o fenômeno da polarização. Você pega uma luz não polarizada, uma luz natural, produzida por uma fonte natural, pode ser o sol, ou então um laser. Se você fizer essa luz atravessar um polarizador, aí ela vai ter uma polarização bem definida. Tá? Então, quais são as possibilidades de polarização que a gente tem? Ou a luz ela é linearmente polarizada,
como eu falei lá no início, né, aquela figura que a gente tem lá em cima, ou ela é circularmente polarizada, né, que é o caso dessa onda que o campo elétrico, ao invés de subir e descer ao longo de uma linha reta, ele gira, tá? Ou então você tem um caso mais geral ainda, que é a luz com polarização elíptica. Ela traça aqui no plano XY uma elipse, tá? Como é que eu posso produzir uma onda circularmente polarizada? Eu posso pegar uma onda linearmente polarizada aqui no eixo Y, superpor ela com uma onda linearmente polarizada no eixo X, mas de tal modo que essas ondas estejam defasadas de π/2 radianos. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando essa onda que está aqui na vertical, né, o campo elétrico está lá no máximo, tá, o campo elétrico está valendo o valor máximo que ele pode valer, a onda que está aqui na horizontal está no mínimo, está no zero, e vice-versa. Na hora que essa onda que está na horizontal chega no seu valor máximo, o campo elétrico dele, né? Esse campo elétrico aqui que está na vertical, ele vai estar no mínimo, no valor zero, e daí a superposição dessas duas ondas produz como resultado, né, um campo elétrico que, ao invés de subir e descer, ele fica girando aqui nessa circunferência que a gente está vendo. Tá? Então, essa circunferência representa aí a extremidade do campo elétrico da onda eletromagnética resultante dessa superposição aí, de uma onda que tem um campo elétrico superposto com outro campo elétrico que estão defasados de π/2 radianos. Tá? Então, se esses dois campos elétricos eles têm a mesma amplitude, mas essa defasagem de π/2 radianos, a superposição vai dar esse campo elétrico que produz a extremidade, né, desse campo elétrico resultante produz essa circunferência que a gente está vendo aqui. Tá? E daí a circunferência pode estar girando nesse sentido, a onda levógera, que gira para a esquerda, ou então poderia estar girando no sentido oposto, que é a onda destrógera, que gira para a direita. Tá? A polarização elíptica, como é que ela é produzida, né? Como é que ela é feita? De novo, você tem a superposição, você pode ter a superposição de duas ondas. Uma com campo elétrico na vertical e outra com campo elétrico na horizontal. Tá? A diferença é que as amplitudes desses campos elétricos são um pouco diferentes. Tá? Então, se essa onda sobe aqui um pouco mais, essa aqui, o máximo que ela consegue ir é numa distância um pouco menor. Elas vão ter amplitudes diferentes. Elas vão estar defasadas de π/2 radiano, tá? Ou seja, quando uma está no máximo, a outra está no zero, tá? Mas as amplitudes são diferentes. E aí o resultado dessa superposição é um campo elétrico que produz aí nesse plano XY uma elipse, que é essa figura que a gente está vendo aqui. Tá? Então, por definição, a polarização de uma onda eletromagnética é dada pela observação da oscilação do campo elétrico. Isto é, se o campo elétrico oscila em uma linha reta vertical, a polarização da onda é linear vertical, aquilo que eu falei no início. Tá? Embora a onda eletromagnética tenha oscilação no campo elétrico e no campo magnético, que é perpendicular, né, por convenção, a gente toma, a gente define, né, a polarização da onda como sendo aí o comportamento do campo elétrico. Tá? Então, eu tenho que olhar para o campo elétrico para definir a polarização da onda. Então, se eu tenho aí uma onda, que é uma onda mais geral, produzida por uma superposição de várias ondas, cada uma com a sua amplitude, essa onda ela não vai ter uma polarização definida, mas eu posso transformar essa onda sem polarização definida numa onda polarizada linearmente. É só fazer essa onda atravessar um polaroide, um polarizador. Tá? Então, aqui a gente vai discutir a lei de Malus, né? Digamos que eu tenha uma onda, tá, desse tipo, produzida por um laser. Então, essa onda ela não tem uma polarização definida. A gente está vendo isso representado por essa figura. Você tem vários eixos aqui. Cada um eixo desse representa uma componente dessa onda geral. Né? Então, cada eixo desse aqui representa
o comportamento de um campo elétrico aí que compõe essa onda geral, tá? Se essa onda não polarizada atravessar um polarizador que tem um certo eixo de transmissão, né, então esse eixo de transmissão está representado por essa reta pontilhada. Significa que daqui só vai sair onda eletromagnética que tem um campo elétrico que oscila nessa direção, do eixo de transmissão. Tá? Então, quando essa onda atravessa esse polarizador, naturalmente a onda que sai do polarizador sai com uma intensidade um pouco menor, né? A intensidade da onda eletromagnética que chega vai ser perdida quando essa onda não polarizada se torna polarizada ao atravessar o polarizador. Tá? E daí o que acontece se eu pegar essa onda que agora está linearmente polarizada e fizer essa onda atravessar um novo polarizador que está desviado do primeiro de um ângulo θ. Está vendo aqui? Ó? Esse ângulo θ mostra que o eixo de transmissão desse segundo polarizador está girado em relação ao eixo de transmissão do primeiro. Né? Então, aquela onda linearmente polarizada, quando ela encontrar esse segundo polarizador, de novo, o que vai acontecer é que a polarização da onda vai ser alterada. Tá? Então, se essa onda aqui linear vinha na direção que esse polarizador definiu, quando ela atravessa o segundo polarizador, essa polarização vai desviar para a nova orientação aí definida por esse segundo polarizador. Daí, de novo, você vai ter uma perda de intensidade da radiação. A quantidade, né, de energia, digamos assim, que vinha, ela se perde um pouco aqui nesse instrumento, nesse polarizador. Tá? Então, a lei de Malus diz para a gente como que ocorre essa perda em função desse ângulo aqui. Tá? Então, a regra da lei de Malus é isso que a gente está vendo nessa expressão em azul aqui. Tá? A intensidade que sai do polarizador é a intensidade que entra ali, que eu estou chamando aqui de I0, vezes o cosseno desse ângulo elevado ao quadrado. Tá? Então, vamos supor, por exemplo, que esse ângulo aqui, esse ângulo θ, seja um ângulo de 45 graus. Tá? Você tinha uma onda vindo ali de encontro a esse polarizador. Essa onda tem uma certa intensidade I0. Tá? E daí, esse polarizador aqui, o eixo de transmissão dele está girado de um ângulo de 45 graus em relação à polarização dessa onda que está chegando. Tá? Qual vai ser a quantidade, a intensidade de luz que vai passar através aí do polarizador? A gente aplica essa regra aqui, né? A intensidade inicial é I0, o ângulo é 45 graus, então cosseno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2, tá? Então isso aí vai dar meio, raiz de 2 sobre 2 elevado ao quadrado dá meio, 1 sobre 2, tá? E aí a consequência é que você vai ter, né, na onda transmitida uma intensidade que é a metade, I0 vezes meio, daquela quantidade de intensidade que você tinha antes de entrar no polarizador. Tá? Então, se esse ângulo aqui for um ângulo de 90 graus, qual que é o valor da intensidade que a gente espera que passe pelo polarizador? Ó, se o ângulo é de 90 graus, o cosseno de 90 é zero, tá? E daí não passa nenhuma intensidade de um lado para o outro. Ou seja, se eu tenho uma onda, né, uma luz, uma onda eletromagnética qualquer, com uma certa polarização linear, e daí eu faço essa luz atravessar um polarizador, cujo eixo de transmissão está girado aí de 90 graus em relação à polarização da onda que entra nele, o que acontece é que nenhuma intensidade luminosa vai passar através do polarizador. Tá? Eu vou ter a polarização, a intensidade máxima passando quando esse ângulo for de 0 graus, ou seja, eu tenho o eixo de transmissão do polarizador exatamente na mesma direção da polarização da onda que chega, e aí, consequentemente, toda onda que chega atravessa, tá? E aí, se eu for abrindo esse ângulo θ, conforme eu vou abrindo o ângulo θ, a intensidade que passa através do polarizador vai sempre diminuindo, tá? Então, você consegue ir girando a polarização da luz, mas
o preço que você paga por girar, né, conseguir manipular a polarização da luz, é diminuir a intensidade da luz que atravessa o polarizador, tá ok? E aí vamos supor a seguinte situação. Você tem uma onda, tá? Linearmente polarizada. Vamos supor que você tem uma onda com uma polarização linear vertical. E aí você tem um polarizador que tem eixo de transmissão na horizontal, tá? O que vai acontecer? Quando a luz encontra esse polarizador, nenhuma intensidade vai atravessar o polarizador, porque o eixo de transmissão está perpendicular à polarização da luz, tá? Mas agora vamos supor que entre esse polarizador e a luz, né, que está vindo, você coloque um segundo polarizador. Tá? E esse segundo polarizador está formando um ângulo de 45 graus com a onda que está vindo, com a polarização da onda que está vindo. O que vai acontecer é que a luz vai perder metade da intensidade nesse polarizador, que forma um ângulo de 45 graus, e aí essa metade de intensidade vai encontrar o outro polarizador, né? Aquele que estava a 90 graus da onda original. Tá? Então você vai perder metade no primeiro, e aí depois você vai perder novamente a metade, né? Porque se é um polarizador a 45 graus e o outro a 90 graus, daquela onda original, então o segundo polarizador em relação ao primeiro está formando um ângulo de 45 graus. Né? Então vai sempre passar a metade. Tá? Então, se eu coloco um segundo polarizador aqui no meio, o que eu vou ter é que vai passar a metade no primeiro e depois a metade no segundo. Ou seja, você vai ter um quarto da intensidade atravessando os dois polarizadores. Tá? Qual que é a conclusão que você chega aí? Né? Com um único polarizador só, se ele tiver a 90 graus, você perde toda a intensidade da luz. Agora, se você for colocando outros polarizadores no caminho, com ângulos menores, né, do que 90 graus, essa intensidade que se perde aqui, na verdade, ela não vai ser perdida por completo. Tá? Então, uma forma que você tem de não fazer a intensidade se perder muito, se você quiser manipular, né, a polarização de uma luz ou de uma onda, é ir colocando cada vez mais polarizadores no caminho, com ângulos em relação à onda original tão pequeno quanto for possível. Tá? Vamos supor que eu tenha 1 milhão de polarizadores aqui, cada um com um ângulo bem pequenininho, girado de um ângulo bem pequenininho. Significa que a luz que vai atravessar esse 1 milhão de polarizador tem uma intensidade bem maior do que se você colocar um único polarizador aí no meio do caminho. Tá? Não sei se dá para entender isso que eu estou falando, mas é mais ou menos isso. Quanto mais polarizadores você tiver aqui no meio do caminho, você vai ter a possibilidade de girar ângulos, né, cada vez menores em relação à polarização original. Né? Isso aí permite que você tenha, no final do processo, uma onda com a intensidade quase inalterada em relação àquela onda original. Tá? Então, essa é a lei de Malus. Tá? Aparece aqui um cosseno ao quadrado, porque a intensidade da luz está associada ao campo elétrico elevado ao quadrado, ao módulo do campo elétrico ao quadrado. Tá? Então, naturalmente, aparece aqui um quadrado no cosseno. Tá certo? Então, você vai ter a máxima transmissão de intensidade, se esse ângulo valer 0 graus, né, e aí o cosseno dá 1, e você tem a mínima transmissão de intensidade, se esse ângulo vale 90 graus. E aí a intensidade que passa é 0, é nenhuma, porque o cosseno de 90 é 0. Ok? Se você fizer uma onda completamente não polarizada, como é o caso dessa aqui, né? Aqui entra ali no início. Atravessar, quando você faz essa onda atravessar um polarizador, a intensidade que é transmitida é sempre de 50%. Tá? Isso porque você vai pegar aí nessa conta o cosseno ao quadrado médio, né? E o cosseno ao quadrado médio, aí, quando você faz esse ângulo variar de 0 a 90 graus, é meio. Tá?
o valor médio do cosseno ao quadrado é meio. Tá? Então, aqui, como você vai ter que pegar o valor médio, já que existem várias ondas ali, né? Então, toda vez que você tem uma onda completamente não polarizada, e ela atravessa um polarizador, a intensidade que atravessa é sempre de 50%, metade. Ok? Alguma dúvida aí com relação a isso? Então, esse é o fenômeno da polarização. Isso tem muitas aplicações. Por exemplo, no cinema 3D, aqueles óculos do cinema 3D, eles funcionam lá com polarização. Inclusive, se usa ali a polarização circular. Você tem a superposição de uma onda com polarização esquerda e outra com polarização direita, com uma certa defasagem. Aí isso dá uma ideia de profundidade, né? Que faz lá o cinema 3D ter aquele efeito que parece que você está dentro da cena que está acontecendo. Né? Existem algumas outras aplicações também, inclusive esse conceito de polarização tem interseção com a química, né, na análise lá de certas substâncias que são oticamente ativos, né, que são capazes de desviar a polarização da luz também. Além da polarização, um outro assunto que ficou faltando aí a gente discutir é a difração e a interferência. São 9h15, dá tempo. Tá, então, difração e interferência também são fenômenos aí relacionados à natureza ondulatória da luz. Tá, então, a difração acontece toda vez que uma luz ou uma onda eletromagnética, uma onda qualquer, a gente está falando de luz porque a gente está aí no contexto da ótica, né? Mas o fenômeno da difração e da interferência acontece com qualquer tipo de onda. Pode ser com som ou com ondas mecânicas na superfície de um lago, de uma piscina também. Tá? Então, o que é a difração? A difração é o fenômeno que acontece quando uma onda eletromagnética encontra um certo obstáculo. Tá? Então, vamos supor que você está na sala falando, né, na sala da sua casa falando, e aí alguém na cozinha consegue ouvir tudo que você está dizendo. Né? Isso acontece porque ocorre difração da onda sonora. Né? As paredes na sua casa, no lugar onde você está, elas não impedem que as ondas sonoras sejam transmitidas entre os lugares, né? Porque a onda, quando ela encontra um obstáculo, ela tem a capacidade de contornar esse obstáculo. Tá? Então, o que a gente está vendo aqui nessa figura é uma onda, que pode ser uma onda eletromagnética, ela está vindo de encontro aqui a um anteparo, né? A um obstáculo, e aí esse obstáculo ele tem uma fenda, tem uma abertura. Tá? O que vai acontecer? Essa onda ela vai conseguir contornar esse obstáculo e vai atravessar para o outro lado. Tá? Ela muda de forma, né? Você está vendo que aqui as frentes de onda são paralelas, né? São linhas retas, são planas, né? E aqui as frentes de onda são circunferências, porque a nova fonte dessa onda que atravessou, mudou de forma. Agora você tem uma fonte aqui que tem um formato meio que pontual, né? É um ponto, tá? Então, esse é o fenômeno da difração. A difração é quando a luz ou qualquer outro tipo de onda. Estou falando de luz porque a gente está no contexto da óptica, né? Então, quando a luz, ou quando qualquer outro tipo de onda encontra o obstáculo e contorna esse obstáculo, essa onda está difratando, está sofrendo difração. Tá? Então, aqui o que a gente está vendo é isso. A onda ela vinha, encontrou esse obstáculo, mas ela conseguiu atravessar através dessa fenda, e daí esse ponto aqui se tornou uma nova fonte para a onda secundária que resultou aí desse processo de difração. Tá? E aí tem um princípio de Huygens, né? O princípio de Huygens diz que cada ponto de uma frente de onda se comporta como uma fonte para ondas secundárias. Tá? Então, aqui você tem uma onda que encontra esse obstáculo, encontra esse anteparo, e aí esse pontinho aqui da frente de onda, pelo princípio de Huygens, ela funciona como uma fonte para onda secundária que sai aí da fenda. Tá? E aí, o que é a interferência? Para a gente entender o que é a interferência, a gente vai falar aí sobre o experimento de Young, né? Ou então a experiência da dupla fenda, que é o seguinte, o que ele fez? Ele pegou
uma onda eletromagnética visível, né, um laser que emite luz visível, e aí fez esse laser atravessar um anteparo aqui que tem uma fenda, tá? Então, a luz que atravessou esse anteparo, ela já foi aí resultado de uma difração, né? Nessa figura aqui a gente vê isso com mais clareza, né? Você tem aqui uma fenda, tá? Digamos que aqui atrás tem um anteparo, daí você tem uma luz que vem e encontra essa fenda, encontra essa abertura. Então, essa luz, ela refrata, ela atravessa para o outro lado, né? E aí, essa luz que refrata, de novo, ela vai encontrar um outro anteparo, agora com duas fendas, tá vendo? Tem uma fenda aqui em cima e outra fenda aqui embaixo. Então, aquele ponto da frente de onda que chega nessa fenda e o ponto da frente de onda que chega nessa fenda, cada um desses dois pontos, de novo, vão dar origem a duas ondas secundárias aí. Nesse caso dessa figura, já são ondas terciárias, né? Você tem a onda original aqui, a onda incidente. Essa aqui é a onda secundária, que resultou desse primeiro processo de difração. E aí você vai produzir um novo processo de difração aqui, só que agora produzindo duas ondas, essas duas ondas terciárias, tá? E aí essas ondas, elas interagem entre si, formando regiões aí onde você não tem nenhum ponto de luz e regiões onde você tem ponto de luz. Regiões onde você não tem nenhum ponto de luz e regiões onde você tem ponto de luz, tá? Isso acontece em função da interferência que essas duas ondas aqui estão sofrendo. Aí a gente pode lembrar do que a gente viu lá para o caso da onda numa corda, né? Se você tem lá uma onda produzida numa corda, né? E daí você pega uma outra onda e coloca na mesma corda, essas ondas elas interferem uma na outra. E aí elas podem produzir interferências construtivas ou destrutivas, né? Então o que acontece aqui é a mesma coisa. Quando essas duas ondas interagem, você vai ter ponto de interferência construtiva, que são pontos de luz, e você vai ter pontos de interferência destrutiva, que são pontos apagados, sem luz nenhuma, tá? E aí, se você deixar essa luz, essa interferência, né, dessas duas ondas, né, colidir aqui no anteparo fechado, numa parede, né, o que você vai observar é que você vai ter regiões de luz projetada na parede e regiões sem luz nenhuma projetada na parede. Regiões de luz e regiões sem luz nenhuma, tá? Então, esse é o resultado da interferência que essas duas ondas aqui terciárias, né, sofreram, tá? Então, esse que é o fenômeno da interferência, tá? Essa experiência de Jung aí, ela é importante na história da física, porque foi uma das experiências aí do século XIX que corroboraram com a teoria de que a luz era uma onda, né? Esse fenômeno de interferência e de difração já era muito conhecido para ondas sonoras e para ondas mecânicas em geral, tá? Só que para a luz, né, como ainda naquela época ainda havia ali uma discussão se a luz era onda, se não era, né, então ainda não existia esse experimento aqui, ninguém tinha tentado realizar esse experimento para a luz. Então, Jung, lá no século XIX, no início do século XIX, ele foi ver se dava certo com luz, né? E aí ele percebeu que justamente acontecia com a luz o mesmo que acontece com qualquer onda mecânica, se você fizer aí a experiência de difração e interferência. Então, ele concluiu que a luz era, de fato, uma onda, né? Uma onda eletromagnética. Tá? Então, esse experimento de Jung aí é um dos muitos que aconteceram lá no início do século XIX que deram base, né, para se acreditar na teoria ondulatória da luz. Tá? Não tem mais nada. Tá? Então, o que acontece é isso. Você tem duas ondas, essas ondas elas interferem entre si, né? Então você vai ter pontos aí de máxima, ou seja, pontos de interferência construtiva, que é onde vai aparecer uma mancha de luz, tá? E aí você tem pontos de mínimo, né, que é onde a interferência é destrutiva. E aí não aparece luz nenhuma. Então essas são as figuras de interferência, tá?
Inclusive, as figuras de interferência que a gente está vendo aqui nessa imagem, né, são manchas, umas tarjas verticais, assim, porque esse é o formato da fenda que a gente tem. Ó. Essas fendas são fendas verticais, tá vendo? Então, se você tivesse aberturas circulares, aí você veria aqui vários anéis claros e escuros, claros e escuros. Tá? Então, o formato da projeção, né, de máximos e mínimos acompanha o formato das fendas que você tem para produzir esse fenômeno. Existe toda uma matemática atrás aí disso que a gente não vai estudar. Na verdade, não é nem muito interesse dessa disciplina, né? Mas existe uma análise aqui da relação entre o comprimento da fenda e o comprimento de onda que está vindo e tal. Tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Tá, então, essa matemática aí do fenômeno da interferência e da difração é o tipo de coisa que a gente não vai poder estudar aqui, mas interessa mais para a gente conhecer o conceito. Tá? Então, o conceito que está por trás aí desse fenômeno, que a gente pode observar, né? Inclusive é fácil de fazer isso aqui acontecer, né? Se você pegar uma lâmina de gilete, né, e quebrar ela e aproximar as duas pontas ali né, que são a parte da lâmina mesmo, e fizer um laser de luz atravessar essa fenda, você pode ver na parede a projeção de uma figura de interferência tipo essa, tá? Então, esse é o fenômeno da interferência, é um fenômeno aí que foi descoberto já há muito tempo e foi verificado experimentalmente por Jung, lá no século XIX. Tá? A difração foi estudada também por um cara chamado Fresnel, no século XIX, difração com luz, né? Beleza? O assunto que a gente tinha aí para discutir sobre ondas eletromagnéticas se encerra aqui, tá? E aí, a partir da próxima aula, não vai ser na semana que vem, tá? Na semana que vem eu não vou poder dar aula para vocês, mas na outra semana, e daí depois, se for o caso, a gente faz reposição. Mas eu acho que o que está planejado para a semana que vem é não ter aula mesmo, né? Então, de repente, não precisa de reposição. A gente vai ver isso ainda. Tá? Então, o próximo assunto que a gente vai ver, agora já entrando no módulo 2, né? É a parte de termodinâmica, tá? E nesse assunto aí eu vou acabar cobrando um pouco mais de vocês, porque é um assunto que, para o curso de vocês, de repente, interessa mais. A parte de termodinâmica, de estudo dos gases. Ok? Eu vou colocar aqui a lista de presença. O questionário, vê se apareceu aí já. O questionário 2, eu estendi um pouco lá o prazo de entrega dele, tá? Se alguém ainda não fez, ainda vai ficar aberto lá até o dia 15, junto com o questionário 1. Aliás, o questionário 1 e o questionário 2 vão ficar abertos até o dia 15. Eu estendi o prazo do questionário 1. O questionário 2 ainda tá valendo, né, o prazo dele. Tá? Se vocês quiserem tirar alguma dúvida aí do conteúdo dos questionários e tal, tá, eu estou à disposição aqui, senão já estamos liberados da aula de hoje. E aí, na quinta-feira, a gente vai fazer a atividade do Kahoot valendo nota para o módulo 1. Tá? Não, o questionário 2 eu não coloquei nada a respeito da aula de hoje, não. Eu só coloquei até a aula passada, no questionário 2. Mas no Kahoot, se eu não me engano, tem umas 2 ou 3 perguntinhas lá sobre o que a gente falou aqui na aula de hoje.
tá? O questionário está com 13 questões do Kahoot. Boa noite aí para vocês.